Liminar, que mantém presidente Pedrinho fora do controle das ações da SAF vascaína, pode ser derrubada ainda nesse início de semana e confiança é muito alta que o presidente irá reassumir o controle da SAF. Renunciou ao cargo dele. Samantha Mendes Longo, interventora, tem decisão final sobre contratações que Vasco poderá ou não fazer nessa janela de transferências. A Liminar, que está suspendendo o Pedrinho de ser ali o administrador da SAF do Vasco, ela pode cair hoje. Pelo que soubemos, hoje ela não cai. Por quê? Hoje é ponto facultativo no Rio de Janeiro devido ao jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Jogo que está acontecendo agora, ou já aconteceu, dependendo da hora que você assistir esse vídeo aqui. Então hoje a tendência é que mesmo em caráter de urgência, a gente não tenha uma decisão sendo tomada e protocolada e anunciada pela Justiça do Rio de Janeiro se vai derrubar a liminar, se vai invalidar a liminar e vai levar o Pedrinho de volta ao controle, ou se vai manter a liminar e vai deixar o Pedrinho afastado aí, deixando a Samantha Mendes Longo no controle aí por mais algumas semanas. Então hoje provavelmente não, porém amanhã, terça-feira, pelo que tudo indica, já no período da manhã, a gente deve ter algo acontecendo, né? Lembrando que tá tudo em segredo de justiça. Então, Mário, fui lá no TJ online, pesquisei e não achei nada. Quer dizer que o Pedrinho não fez o pedido? Não, não quer dizer, muito pelo contrário, acredito que ele já tenha feito, né? Ele já tem um corpo jurídico junto com ele muito forte, então nesse momento acredito que pelo fato de estar em segredo de justiça, a tendência é que amanhã, mesmo a gente tendo aí esse ponto facultativo hoje, amanhã a gente já tem um resultado, e aí para muitos podendo ser positivo com a volta do Pedrinho e para muitos também podendo não ser positivo, né? Tem muita gente que não quer também a volta do Pedrinho aí ao controle da Vasco da Gama SAF. Então a gente vai ter que ter um pouco de paciência, tem que ter um pouquinho de calma, né? Hoje tem jogo da seleção, agora, né, acontecendo, ou daqui a pouco, dependendo aí, como eu falei, da hora que você tá assistindo. E agora é isso, cara. Se você tá torcendo pro Pedrinho voltar o comando, voltar o controle, reza, faz aí os seus pedidos, né? E se você tá contra, quer que o Pedrinho continue afastado, faça a mesma coisa. O que eu quero, Mário Coelho, é que o Vasco seja passado a limpo. O que eu quero é que as pessoas que fazem mal ao Vasco da Gama, fizeram mal ao Vasco da Gama e querem continuar mamando nas tetas, sejam afastadas. Mário, mas eu confio no Pedrinho. Irmão, eu também confio. Até que me prove o contrário, eu também confio. Acho que o Pedrinho é um cara honesto, é um cara que, talvez não tenha percebido as pessoas que estavam no entorno dele, mas se a Justiça do Rio de Janeiro achar algo errado do Pedrinho, a gente também tem que cobrar. Pedrinho não é Deus, Pedrinho é um ser humano qualquer, pode ter errado também. Então acho que a gente tem que esperar a Justiça do Rio de Janeiro tomar essa decisão, mostrar, né, se ela tem provas contra o Pedrinho ou a favor do Pedrinho, e aí a gente pode dar aqui o nosso parecer, pode dar a nossa opinião final. Porque enquanto não tiver provas, enquanto não tiver nada de concreto... Mas vamos aqui em ordem. Primeira situação envolvendo aí o Marcos Schroeder, que pediu renúncia ali do Conselho Fiscal, e aqui ele vai dar os motivos dele, né? Prezados senhores e senhoras, aqui é a carta que ele fez, né, para protocolar a saída dele. Na qualidade de presidente e membro do Conselho Fiscal da Vasco da Gama SAF, venho por meio desta apresentar minha renúncia aos referidos cargos, e é isso aqui me chamou a atenção. Infelizmente eu não sou jurista, não sou a pessoa mais indicada para comentar isso aqui. Ele pede renúncia, mas o efeito da renúncia só começa a partir de 31 de julho? Caraca, não tem que pedir a renúncia e sair de imediato? Como é que assim, tu pede a renúncia e fica no cargo um mês para frente? Hoje é dia 29. Meio doido isso aqui, né? Mas se tiver algum jurista, algum advogado quiser complementar aqui e usar seu conhecimento para enriquecer o conteúdo, já agradeço. Pode explicar um pouco melhor essa situação aqui para a gente aqui embaixo. Conforme previsto no Estatuto Social da Vasco da Gama SAF, os mandatos dos membros do Conselho Fiscal perduram até a realização da Assembleia Geral Ordinária de cada exercício. O artigo 16 estabelece a realização da Assembleia Geral Ordinária até 30 de abril de cada ano. E, entre outras matérias, o artigo 17 prevê a deliberação sobre as demonstrações financeiras, a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como a definição da remuneração dos administradores,
considerando que até a presente data não foi realizada a Assembleia Geral Ordinária de 2026, situação igualmente verificada em exercícios anteriores. Entendo necessário formalizar a minha saída, concedendo, contudo, prazo suficiente para que os acionistas possam indicar e eleger substituto adequado durante o período de transição. De repente é isso, né? Ele anuncia que sai, fica até o dia 31 para escolher alguém e ele fazer o bastão. Só que ele saindo em litígio com a gestão vai querer que ele faça a troca de bastão? Vai querer dar um pé na bunda dele ali, botar outro ali e seja o que Deus quiser. É o que eu imagino, tá? O movimento vivido pela Vasco da Gama SAF, vivido pela Vasco da Gama SAF, especialmente seu processo de reconstrução financeira e de governança exige, em minha opinião, administradores legitimamente avaliados e eleitos pelos órgãos competentes previstos no Estatuto Social. Registro também minha preocupação com a necessidade de evolução da governança corporativa da companhia. Precisamos avançar para que a Vasco SAF não permaneça presa às práticas do passado, sem gestão, governança e mecanismos sólidos de controle. Dificilmente alcançaremos o Vasco que todos desejam construir. Entendo como fundamental a implementação de processos formais e permanentes de compliance, aplicáveis aos diretores e membros do Conselho de Administração e Fiscal, inclusive como requisito prévio para a posse e permanência nos cargos. Da mesma forma, considero necessária a adoção de compromissos de quarentena relativamente à participação em negócios, contratos ou posições vinculadas à Vasco SAF. Aproveito ainda este momento para reafirmar a necessidade da Vasco SAF desenvolver alternativas de governança e financiamento que assegurem sua continuidade e sustentabilidade de longo prazo. Contudo, sinto-me na obrigação de registrar que não disponho das informações necessárias para avaliar se as operações em discussão neste momento representam um bom ou mau negócio para a companhia. O Vasco necessita de investidores, mas isso não significa aceitar qualquer modelo de acordo. Transparência é elemento indispensável em negociações dessa relevância. O futebol brasileiro já possui histórico de operações insuficientemente esclarecidas e não podemos continuar contribuindo para esse cenário. Por fim, agradeço a oportunidade de ter exercido a função e reitero meu compromisso pessoal com o fortalecimento institucional, financeiro e esportivo. E aí, para mim, fica claro na nota que ele está alegando que não teve a Assembleia Geral Ordinária, que era obrigatório dentro ali, né, do estatuto ali até o dia 30, e ele está dizendo, pelas palavras dele aqui, que não está fazendo muito sentido ele estar na função, já que não está se cumprindo os ritos. E aí, o mais importante para mim da história, porque a gente vai falar do Renato Brito na sequência, está todo mundo repetindo a mesma cartilha, todo mundo concorda, ou pelo menos na oratória diz que o Vasco precisa do investimento externo com urgência, de que é importante sim o Vasco vender a SAF, todo mundo diz que é favorável à venda, mas todo mundo que está nessa dissidência com o Pedrinho também vem com a narrativa de que não concorda do jeito que o negócio está sendo feito. Quem está certo, quem está errado, a gente vai ter que esperar o tempo provar. Mas a narrativa está muito parecida. Todo mundo diz que é favorável, mas está metendo o pé e está abandonando a gestão. Agora sobre Samantha Mendes Longa. Ela tomou uma decisão final ontem à noite, hoje pela manhã, em conversas aí com o Admar Lopes, com o Fred Luz, que é a situação de contratações. Tudo vai ter que passar por ela a partir de agora. Enquanto ela estiver no comando, enquanto ela estiver com a caneta, ela não vai aprovar nada que não passe na mesa dela. Situação Nelson de Ossa, por exemplo. Vasco tem um acordo verbal com o Real Betis, porém o Betis pediu garantias financeiras. A Samantha Mendes Longo até agora não pôde dar essas garantias. Então o que acontece? O Vasco pode perder o jogador. O Vasco pode perder essa baita negociação, um reforço que já estava certo com o Vasco da Gama, um empréstimo com opção de compra, que agora pode escapar pelas nossas mãos. Por quê? Porque nessa situação toda, nesse imbróglio judicial, o Vasco não tem como dar essas garantias financeiras, pelo menos não até agora. E outra coisa que vem cada vez mais ganhando força entre os torcedores do Vasco, de novo, é impressionante. Toda semana
volta esse assunto e voltou hoje, que é a situação de Felipe Coutinho. Muita gente falando, Mário, por que não traz o Felipe Coutinho de volta num contrato de risco? Ele vindo numa situação parecida com a do Juninho Pernambucano lá atrás, em 2011, 2012, vindo para o Vasco, e aí, jogando, ele recebe. Não jogando, não recebe. Eu até aceitaria. Só que resta saber se o Coutinho gostaria de voltar dessa forma. Thiago Silva voltou para o Fluminense. Será que o Coutinho toparia voltar dessa forma para o Vasco? Ele está treinando, está se preparando, acho que ele quer voltar a jogar futebol, e com a situação do Vasco dessa forma que tá, o Pedrinho ontem falou do Coutinho, né? Falou que o Coutinho é um cara muito bacana, muito querido. Então fica aí, será que o Coutinho toparia um retorno do Vasco nesses moldes contratuais, só recebendo por produtividade? Talvez, vamos ver aí o que a gente possa ver sobre isso nos próximos dias. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah, galera, se aparecer o botão hypar, dê essa moral pra gente, por favor, pra recomendar nossos vídeos e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nada. Forte abraço, galera. Fui!